atividade de fixação, vocês têm o primeiro exercício aí, que uma empresa, né, fez as seguintes movimentações de uma de suas matérias-primas, né? Então, uma determinada empresa, ela elabora aí, né, algum tipo de produto, e dentre as elaborações de produtos que ela fez a movimentação dessa matéria-prima, que aqui não tem identificação, né? Posso estar falando aí, sei lá, de uma mesa, posso estar falando de um controle, posso estar falando de é, uma roupa, algo do tipo, né? Bom, então, nesse caso, ele faz essa movimentação de matéria-prima. E aí nós temos aí, né, o que aconteceu, né, a cada dia desse. Então foi feita a aquisição no dia 1 aí, né, comprou 300 unidades a um valor unitário de R$ 25. Depois no dia 2 utilizou 100 unidades dessa matéria-prima. No dia 4 comprou 80 unidades a um valor unitário de R$ 30. No dia 7 utilizou 50 unidades dessa matéria-prima. No dia 10 utilizou 50 unidades dessa mesma matéria-prima. No dia 15 comprou 200 unidades a um valor unitário de R$ 30. E por último, no dia 20 utilizou 75 unidades dessa matéria-prima. Quando a gente fala que utilizou, significa dizer que isso saiu, tá, do controle de estoque, tirou daquele estoque para enviar à produção, tá? Entende-se dessa maneira, ok? E aí pede-se, né? Primeiro, encontrar o custo total desse período utilizando os métodos PEPS, WEPS, custo médio ponderado móvel, custo médio ponderado fixo. Então eu quero entender qual foi o valor de custo que ocorreu nesse período utilizando os métodos. Cada método vai gerar um valor de custo diferenciado. Isso vocês vão visualizar na sequência conforme vocês vão poder visualizar ao longo aqui da resolução, né? Então tá. Depois ele pede, né, qual que é o valor do custo unitário no dia 7 pelo método WEPS. A gente vai ter que finalizar esse movimento, né, para a gente poder conseguir entender esse resultado aqui. E depois, por último, aponte qual método utilizado gerou maior custo e aponte o valor total desse custo. Então a gente vai indicar, olha, foi o PEPS, o WEPS, média ponderada fixa, média ponderada 9, valor X, né? Basicamente essas são as informações. Essa estrutura, essa estratégia de se trabalhar, ela é importante, né? A gente conseguir entender como é que se dá esse processo de mensuração do custo, porque nós temos a fórmula básica do custo, né? O custo ele vai ser igual o estoque inicial que eu tenho, mais as compras do período, menos o meu estoque final. Com essa contagem, com esse valor, né, esses valores encontrados, eu consigo identificar qual é o custo da minha mercadoria. Obviamente que essa fórmula, esse conceito, ele é o mais simplório, é o mais simples que nós temos. Agora, como que eu vou identificar por qual valor, né, eu vou fazer a baixa dentro do meu estoque? Então, os critérios que a gente mostra para vocês aqui, que são esses, né, esses métodos, PEPS, WEPS, média ponderada fixa e média ponderada móvel, eles vão me trazer esse resultado de custo de uma forma já com um grau de detalhamento maior, e isso vai obviamente favorecer para que eu possa conseguir identificar de forma mais clara qual é o valor desse custo, né? Obviamente, e é importante a gente frisar, nós mostramos todos esses métodos, tá? Mas o que mais se utiliza, e na verdade é o que obviamente acaba sendo mais justo, até mesmo para se utilizar, e a própria legislação brasileira permite, né, nós utilizarmos, é o custo médio ponderado móvel, tá, ok? Mas nós precisamos conhecer todos os outros, né, para poder saber utilizar dependendo do momento e da ocasião, tá, ok? Bora lá então. Então, para começar, o que nós precisamos? Vamos precisar
montar, né, aí a nossa tabelinha, tá? Essa tabelinha, obviamente, caso vocês queiram, vocês podem estar já fazendo com que ela fique pronta, né? Até mesmo impressa para facilitar os próximos. Pode fazer aí no computador, imprimir e depois realizar o preenchimento. Não tem problema não fazendo isso aí. Se quiser desenhar ela toda também, sem problema, ok? Na aula, né, quem teve presente viu, a gente fez a tabelinha no quadro, né, trabalhou ela lá tudo certinho. Mas quiser, pode adiantar o processo. Então nós temos o seguinte: no dia 1, vamos aqui, só minimizar aqui. Então no dia 1 foi feita a aquisição, comprou 300 unidades com valor de R$25. Então na tabela o que nós temos para poder fazer, ok? Data, como a gente não menciona qual que é um mês específico, a gente coloca aqui, tá? O dia, por exemplo, mas a gente pode estar utilizando uma data específica. Uma outra coisa, detalhe importante, é qual que é o método que eu vou estar utilizando, né? Então, aqui eu não só coloco o método, né? Mencionei método, mas eu vou colocar a título de exemplo, né? Produto 1, método PEPS. Ok? Então, estamos aqui. Produto 1, método PEPS, para a gente poder identificar qual que é o método que a gente vai estar utilizando. Qual que é o histórico? Eu posso escrever um histórico mais completo, caso queira, mas não há essa necessidade. Eu conseguindo identificar se isso é uma entrada ou se isso é uma saída, né? Aí eu vou estar identificando com S, tá ok? A gente também pode, tá ok? Esse histórico é uma identificação. Então está entrando 300 unidades a um valor unitário de R$25, ok? Então está aí 300 unidades a um valor unitário de R$25. Então aqui efetuando a multiplicação, ok? Tenho aí um valor de R$7.500. Não tenho saída. E mesmo que eu tivesse saída no mesmo dia, tá ok? Qual que é o ideal? Faço o primeiro movimento que aconteceu. Aconteceu o movimento de entrada primeiro? Ok. Faço o primeiro movimento de entrada, dia 1. Se eu tiver outro movimento e esse movimento no dia 1 também for saída, posso fazer ele aqui? Faço, mas eu faço ele aqui na sequência. Eu vou trabalhar, por exemplo, né? Saída. E aí eu venho aqui na saída, né? Nesse campo aqui de saída. E aqui sim eu faço o lançamento, ok? Importante isso para facilitar a compreensão, o entendimento e também, né, a ordem aí para não se confundir realmente, tá bom? Então, bom, aqui nós temos, né, essa entrada, então um saldo que vai, na verdade, se repetir o que já veio aqui desta aquisição, né? Quantidade, valor unitário e valor total. Estamos aí repetindo, tá joia? Na sequência, né, fez mais uma movimentação. Dia 2 fez uma utilização de matéria-prima, 100 unidades de matéria-prima. Então, no dia 2 ocorreu uma saída de 100 unidades de matéria-prima. E aqui nós estamos trabalhando com o método PEPS. O primeiro que entra, o primeiro que sai. Assim, nós temos o seguinte: quando eu falo dessa sistemática, eu estou falando do valor unitário de custo que eu vou estar retirando o produto desse estoque. Então, eu preciso da saída de 100 unidades. Eu vou dar saída de 100 unidades a um custo de quanto? A um custo unitário de quanto cada unidade dessa? Por eu ter apenas uma única entrada, um único valor unitário de aquisição, eu não tenho como fazer diferente, senão simplesmente utilizar esse valor. Então, pego aí as 100 unidades vezes, né, os R$25, tenho R$2.500. Então, agora como é que vai ficar o meu saldo, né? Então, o meu saldo em quantidade. Em quantidade eu tinha 300 unidades, né, e agora eu tirei 100 unidades. Então, os 300 menos os 100
vai dar um valor de 200 unidades para mim, correto? Bom, o valor de custo, né, o valor unitário de cada unidade dessa, permanece os R$ 25. E aí, obviamente, o meu valor total, meu saldo total, é a multiplicação da unidade, da quantidade que eu tenho pelo valor unitário, que está aqui, R$ 5.000, né? Aqui também eu posso estar utilizando este total de 7.500 menos esse total de R$ 2.500, vai chegar no mesmo valor, ok? Vou colocar aqui uma corzinha nessa linha aqui para a gente poder destacar esse processo aqui, ficar mais fácil o entendimento na sequência, tá ok? Bom, seguindo aí, no dia 4 fez aquisição agora de 80 unidades a um valor unitário de 30. Então no dia 4 fez uma aquisição de 80 unidades a um valor de R$ 30. Então perceba que agora o valor que eu tenho, né, a quantidade, ok, normal, mas o custo unitário ele está em 30, né? Então olha só, não tenho saída, né? Ok, sem saída. Opa. Sem saída. E agora, o que acontece com o meu saldo? Olha só. Eu tenho unidades, né, 200 unidades que custam R$ 25 e eu tenho 80 unidades que custam R$ 30. Como é que eu vou fazer nesse caso? Por uma questão de sequência e para facilitar nosso entendimento, eu sigo trazendo o saldo, né, que é o primeiro saldo que eu tenho. Então, qual que é o primeiro saldo? 200 unidades a R$ 25, num total de R$ 5.000. E eu sigo também com umas 80 unidades a R$ 30, num total de R$ 2.400. Então, sigo com essa mesma lógica. Querendo, eu posso estar somando, né, o total do meu estoque. Então, o que seria esse total? No dia 4, com essa nova entrada, eu tenho o que? 200 unidades mais 80 unidades. Então, eu tenho 280 unidades, que custam para mim, num total de 5.000 mais 2.400. Então, o custo dessas 280 unidades para mim é R$ 7.400. Porém, eu tenho 200 unidades a R$ 25 e 80 unidades a R$ 30. Isso precisa ficar bem entendido, porque isso vai influenciar nos próximos movimentos, né? E vocês vão entender isso agora, porque no dia 7 nós utilizamos mais 50 unidades da matéria-prima. Então aqui, olha só, no dia 7 eu tenho uma saída de 50 unidades de matéria-prima, ok? Então aqui eu não tenho movimentação de entrada, apenas saída, né? Então só zerar esse espaço aqui, ok? São 50 unidades, mas agora eu vou utilizar qual custo, né? Por quê? Aqui nós utilizamos o 25 porque era o único estoque que eu tinha. Mas agora eu tenho estoque com 25, né, que um valor de estoque que custa 25, e eu tenho quantidade em estoque que o seu valor de custo é 30. Então, qual que é, né, o valor que eu vou estar utilizando para tirar essas 50 unidades? Então, o método PEPS, o que ele vai falar para mim? Eu vou pegar o primeiro produto que entrou, ele vai ser o primeiro produto que vai sair. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Essa é a explicação da sigla PEPS, né? A gente às vezes acha até que é aquele refrigerante, mas não. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, o primeiro produto que entrou, e aí por isso da importância dessa sequência, foi justamente esse produto que custa R$ 25. Então aqui para mim continua, né, esse custo de R$ 25, e aí eu faço a multiplicação dos 50 por 25,
está aqui 1.250. Como é que fica meu estoque agora, né? Então, se eu tinha 200 unidades e eu utilizei 50, eu tenho 150 de estoque. O custo continua sendo os meus 25, ok? E aqui, obviamente, a multiplicação dessa quantidade por esse valor unitário. E aí, eu mexi aqui nesse valor de 80 unidades a R$30? Não, não mexi. Se eu não mexi, então aqui eu tenho 80 unidades a R$30 no valor de 2.400. Eu querendo saber qual é o valor, né, quantidade de estoque que eu tenho e valor que custa esse estoque para mim, eu venho aqui e faço a soma desses dois valores, né? Então tenho 230 unidades deste produto e essas 230 unidades elas perfazem um valor para mim, né? Opa, deixa eu só modificar aqui, que é 2.400 aqui, isso. Bom, R$6.150, ok? Então, fiz essa minha movimentação. Vamos dar uma corzinha para ela aqui agora, para ela separar das demais ali, né? Então, primeira movimentação, segunda, terceira, quarta movimentação que está acontecendo. E aqui, obviamente, né, vamos colocar também aqui em negrito, para destacar que isso aqui ele é um saldo, né? É só uma somatória do estoque desse período aqui, tá joia? Bom, no dia 10 ele utilizou mais 50 unidades de matéria-prima, então nós continuamos aqui. No dia 10 houve mais uma saída, né? E aí eu vou copiar, não vai dar, vamos copiar daqui mesmo, fazer aqui. Se eu copiar ele vai trazer a cor ali que tá aí, eu não quero. Bom, mais 50 unidades. Primeiro que entra, primeiro que sai. Eu tenho quantidade suficiente do primeiro produto que entrou aqui? Tenho, eu tenho 150, então posso tirar dele. Continuo 50 unidades a R$25, fazendo a mesma multiplicação, né? O valor de 1.250. Como é que vai ficar no meu estoque agora, o saldo? Então, se eu tinha 150 e utilizei 50, vou ficar com 100 unidades a R$25 cada unidade. Eu tenho R$2.500. Não mexi nas 80 unidades. Então, tenho 80 unidades a R$30, que vai dar R$2.400. Somando quantidade de peças que eu tenho, unidades, né? 180 unidades, e essas unidades somadas em valor fazem um valor para mim aí de R$4.900, ok? E aí a gente segue. Teve mais uma aquisição no dia 15 de 200 unidades. Então, no dia 15 eu tive uma entrada de 200 unidades a um valor de R$30. Então, os 200 vezes os 30, R$6.000 que vai gerar para mim aqui, né? Sem movimentação de saída. Então tá aqui, sem movimentação de saída. E agora vamos para o nosso saldo, né? Como é que vai ficar a situação do nosso saldo aqui, certo? Bom, eu preciso continuar mantendo essa estrutura. Só que nessa situação aqui nós temos duas maneiras de fazer. O ideal, tá, pessoal, é que cada movimento de entrada ele possa movimentar, obviamente, um valor. Mas observem que aqui eu tenho 30, o último que entrou entrou a 30. E esse agora que foi que passa a ser o último que entrou também entrou a 30. Querendo, eu posso realizar a soma dessas quantidades, 200 mais 80. Querendo, eu posso. Mas, para o entendimento ficar melhor, a gente vai apenas repetir quantidade, né? Então, aqui, ó, saldo, repetindo, 100 a 25, que dá os 2.500. Depois, eu tenho 80, que é o saldo anterior ainda, né? A 30, que dá 2.400.
E agora eu tenho 200 unidades que entrou no valor de R$30, que deu um valor de R$6.000 para mim. Então, se eu somar quantidades, eu tenho 100 mais 80 mais 200. Então, tenho 380 unidades. E essas 380 unidades somam um valor total desse produto para mim de R$10.900. Bom, essa aqui, né? Esses aqui são os nossos totais. Essa aqui é uma outra operação. E agora nós partimos, né, para o ponto que é a conclusão aí do dia 20 com a saída de 75 unidades, ok? Então aqui nós vamos retirar 75, dia 20 é uma saída, e nessa saída nós iremos tirar 75 unidades. Agora sim a gente pode copiar aqui, né, para poder zerar esses valores. Bom, 75 unidades. Eu vou tirar essas 75 unidades da onde, né? Então, PEPS, primeiro que entra, é o primeiro que sai. O primeiro que está entrando é o 25, que tem 100 unidades ainda. Então, eu ainda consigo tirar, né, desse saldo aqui de 25, essa quantidade de 75 unidades. Então, é isso que nós faremos agora, fazendo a multiplicação de 75 por 25. Eu tenho 1.875. E agora, obviamente, o nosso cálculo. 100 unidades menos 75. Chego no valor de 25 unidades a R$25. Fazendo a multiplicação, 25 por 25 aqui, né? R$625. E aí eu continuo seguindo, né? Eu tenho as 80 unidades ainda a R$30, no valor de 2.400, e eu ainda tenho as 200 unidades a um valor de R$30, R$30, no valor de 6.000. Ok? Então, somando, né, quantidades. Vamos lá, deixa eu só fazer aqui de novo. Somando quantidades, eu tenho 25 mais 80 mais 200. E aí eu chego no valor de uma quantidade de 305 unidades. Que, somando valores, essas 305 unidades custam para mim, né, um valor de R$9.025. Então, eu já consigo aqui identificar qual é o meu estoque final, ok? Meu estoque final, né, o valor em estoque final que eu tenho é R$9.025. Se essa for uma das perguntas, né, que elas possam, na verdade, aparecer aí pra gente, eu tenho qual que é o valor do estoque final pelo PEPS, né? Então, o valor do estoque final, R$9.025. Esse é o estoque final. Mas eu quero saber qual é o valor de custo pelo PEPS, né? Então, o valor de custo, o que eu preciso fazer? Eu preciso somar aqui, ó, todas as saídas que aconteceram dentro desse, dentro desse período. Tá aqui, ó. Eu preciso fazer essa soma para poder conseguir identificar qual é o valor do meu custo. Então, primeiro saiu 2.500, depois saiu 1.250, depois 1.250 e aí esses 1.875. A soma desses valores, 6.875, isso corresponde ao meu CMV, custo da mercadoria vendida, ou então o custo do produto vendido, tá? Né? Que é o CPV, que é nada mais nada menos do que o custo, tá? Então, o custo é a soma dessas saídas. E aqui eu tenho, obviamente, as minhas entradas, então são todas as minhas compras, né? Então, se eu quero saber o total das minhas compras, o quanto eu comprei nesse período, eu vou realizar justamente a soma de toda a aquisição que foi realizada no período. Então, 7.500 mais 2.400 mais 6.000.
Então eu tenho 15.900 de compra no período. Como nós iniciamos um movimento com a aquisição de mercadoria, né, de aquisição do produto, eu não tenho saldo inicial, correto? Por que eu estou mostrando essas informações para vocês? Né? Aqui o nosso estoque final. Por que eu estou mostrando essas informações? Lembra que eu falei para vocês que o custo ele vai ser igual ao estoque inicial mais as compras e menos a venda? Aliás, desculpa, estoque final. Então, ó, o custo, né, vai ser igual estoque inicial mais compra menos o estoque final. Pegando por essa fórmula aqui, o que eu tenho? Estoque meu final, certo? Igual zero, porque eu não tenho estoque inicial, mais a compra do meu período, está aqui, menos o meu estoque final, que está aqui, certo? Quando eu fizer essa conta, eu vou ter que encontrar o custo da minha mercadoria. E o custo da minha mercadoria vai ter que dar esse saldo de 6.875. Então, confirmamos aqui, né, pela fórmula simples, esse custo. Não dá para a gente realizar a aplicação sem que a gente faça a determinação de qual o valor unitário dessas saídas. Tá? Então, por isso que precisa se utilizar o critério. Mas a gente consegue confirmar, né? Digamos assim, alguns até falam, né? Vamos fazer a prova real desse processo, como é que faz? Dessa forma aqui. Coloca na fórmula do custo, né? E aí você consegue fazer essa identificação. Ok? Esse aqui, pessoal, foi o método PEPS. Tá? Primeiro que entra é o primeiro que sai. Bom, dando continuidade, pelo método EPS, eu já deixei ele montado aqui em tela, né, porque eu já fiz a explicação detalhada, né, do processo no PEPS, e agora eu vou demonstrar apenas para a gente poder adiantar, né, na verdade, até mesmo esse tempo que vocês vão estar aí para poder agilizar esse processo. Eu vou só mostrar, né, em tela para vocês como que se dá esse processo, né, agora pelo EPS. Que a diferença agora, o que vai ter é, no EPS, o último que entra é o primeiro que vai sair, né? Então, no PEPS, o primeiro que entrou é o primeiro que saiu. No EPS, o último que entra é o primeiro que sai. Como que vai funcionar isso, então? Bom, a primeira movimentação foi, né, uma entrada de 300 unidades, é R$ 25,00 cada unidade, R$ 7.500 no total. Né? Então, isso eu trago aqui para o saldo, ok? Joia. No dia 2 houve uma saída. Então aqui o que acontece? Tanto o primeiro que entrou quanto o último que entrou foi o saldo, né, esse valor de 25, que é o que eu tenho em estoque. Ele é o primeiro e é o último. Então é o que vai sair, é o que eu tenho em estoque para retirar. Está aqui, repito, o valor. Então, 100 unidades que eu estou querendo tirar a R$ 25,00, R$ 2.500. Então, 300 unidades que eu tinha menos as 100 unidades que eu estou tirando agora, né, fico com 200 unidades, certo? Permaneço com o valor de R$ 25,00, chego no valor total, né, um saldo total de R$ 5.000, beleza? Bom, agora eu venho e faço a aquisição no dia 4, uma entrada de mais 80 unidades, só que agora um valor de R$ 30,00, né? Total dessa entrada é 2.400. Então, quer dizer, o saldo que está aqui, né, vem para cá, ó, então 200 vem para esse saldo final, a um valor de 25 no total de R$ 5.000. E essa aquisição que eu estou realizando neste momento, eu transfiro para o meu saldo final, né, 80 unidades a R$ 30,00, R$ 2.400. Né, então 280 unidades no total, a um total, né, em valor de 7.400. Até aqui, né, por conta da estrutura que nós temos de PEPS e WEPS, não modificou nada. Se você observar no exercício anterior, na resolução anterior, continua a mesma coisa. O negócio começa a modificar a partir de agora. Por quê? Eu tive duas entradas de valores diferentes. Então, a partir do momento em que eu tenho mais de um valor de entrada, aí a coisa pode começar a modificar, que é o que está acontecendo agora.
Então, no dia 7, com essa saída que obteve aqui, né, de 50 unidades, agora eu estou trabalhando com o método WEPS. O último que entra, o primeiro que sai. Qual foi o último produto que entrou? O último que entrou foi esse camarada aqui, ó, 80 a 30. Então, ele é o primeiro que vai ter que sair. Então, por isso eu tiro 30 aqui agora. Então, 50 unidades a R$30, R$ 1.500. Mexi na quantidade de 200 unidades lá em cima, R$25? Não. Por quê? Porque eu mexi no último produto que entrou, nos 80 a R$30. Então, a partir de agora, eu tenho 200 unidades a R$25 e com a subtração desses 50 que saiu, eu fico só com 30 unidades a R$30. Então, 80 menos 50, 30. Há um valor de 30.900. Tenho 230 unidades desse produto, num custo total de R$5.900. Joia? E agora eu tive mais uma saída. No dia 10, uma outra saída, se vocês olharem lá na atividade, né? Uma saída de 50 unidades. E aqui que agora a gente vai visualizar, né? Vocês já estão vendo aqui que está diferente um pouquinho. Por quê? Eu tenho que tirar do último produto que entrou. O último produto que entrou foi esse valendo 30. Só que desse eu só tenho 30 unidades. Pô, então e aí, o que eu faço agora? Eu quero tirar 50, eu só tenho 30, né? Beleza, você só tem 30 nessa quantidade, nesse valor de 30. No valor de 25, você ainda tem 200. Então aqui o que a gente faz? Tira até o limite que dá, né? Que são 30 unidades nesse último valor. E o que falta para poder inteirar a quantidade que você quer, que nesse caso é o 50, você tira das 200 unidades valendo 25. E é o que a gente fez aqui, ó. 30 unidades a R$30, 900, 20 unidades a R$25, 500, né? Então, se eu somar aqui, né, 30 mais 20, 50 unidades foi o que eu retirei. Dessa forma, o valor de 30, ele deixa de existir, concorda comigo? Se eu tinha 30 para usar, utilizei 30, então tá zero, né? Então, observa que eu não tenho agora aqui, olha só, saldo de mercadoria com valor de 30. Eu só tenho 180 unidades valendo 25. Por que 180? 200 menos os 20. Então, 180 menos 25, valor de R$4.500. Esse é o meu estoque final até aqui, certo? Depois, né, no dia 15, houve mais uma entrada no valor de R$200 por R$30 cada entrada dessa, né, fazendo aí R$6.000. Então, olha só, o primeiro produto que entrou, que eu tenho, é o 180 a 4.500. Então, estou repetindo. O último produto que entrou foi esse aqui de agora, 200 a R$30. Então, 200 a 30, 6.000. Então, nesse dia 15, eu tenho 380 unidades, que no total somam aí R$10.500. E agora, faço mais uma saída, né? Faço mais uma retirada, que é do dia 20. No dia 20 eu faço uma retirada de 75 unidades. Qual que é o último produto que entrou? Né? O último produto que entrou são essas 200 unidades a R$30. Então, o último que entra é o primeiro que vai sair. Então, 75 a 30, 2.250. Então, ó, o 180, que é o primeiro produto que eu tenho já no meu estoque, ele permanece aqui, 180 a 25, 4.500. E do último produto que entrou, que foi esses 200, né? Tá aqui, olha só, entrou 200, retirei 75, ficando apenas 125 unidades desse produto, a um custo de R$30, então chego aí a um valor de R$3.750. Somando o meu estoque, né? Então o meu estoque final aqui é a soma desses dois valores, 4.500 e 3.750, chego no estoque final de R$8.250 de estoque final. Qual que é o valor do meu custo? É a soma de todas as saídas, 7.650. Qual que é o valor da minha compra? Né? Soma de todas as aquisições realizadas no período. Ok? Então, assim, pessoal, o que modifica, né, na estrutura é justamente, né, quando quem entra primeiro, quem sai depois, né? Quem que vai sair primeiro? É o último ou é o primeiro? Depende do método. PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. O EPS, o último que entra, é o primeiro que sai. Então, entendendo essa dinâmica, a resolução para as questões elas ficam
fáceis, ok? Seguindo então agora para o custo médio ponderado móvel, tá joia? Eu deixei essa tabelinha já pronta aqui para vocês, para poder adiantar, né, o nosso processo, tá? Mas obviamente o que a gente realiza, né, é linha a linha dessa. Aqui eu já estou deixando assim para a gente poder conseguir ganhar tempo na explicação junto a vocês, tá joia? Bom, o que acontece no custo médio ponderado móvel? A cada entrada de produto, eu já vou fazer um cálculo de média, e esse cálculo de média que eu realizar, ele já vai, obviamente, passar a ser o meu valor de custo unitário para aquele produto. Independente de último, de primeiro, não vai existir mais isso. O que vai existir é uma quantidade total de item, e essa quantidade total de item, ela vai sair por um valor X, tá joia? Aqui, pessoal, eu vou estar utilizando, obviamente, né, a planilha no Excel, e aí eu vou estar realizando o cálculo por ela. Por esse motivo, né, as questões de arredondamento, ela pode variar de acordo com a forma como você faz. Uma coisa é você utilizar a calculadora utilizando 2 dígitos, outra coisa é você utilizar uma planilha que ele vai utilizar toda a dízima, né, toda a sequência numérica aí a partir do momento que a gente realizar um processo de divisão. Tá joia? Então, para explicar o que acontece, olha só. No dia 1 teve essa entrada de 300 unidades, é R$ 25,00 cada unidade, R$ 7.500. Então, sem saída, meu saldo é esse. Fechou. No dia 2, houve a primeira saída, no valor de R$ 100,00. Então, é um valor, numa quantidade de 100 unidades. Eu só tenho, né, estoque de 25, então vai sair daqui para mim por 25. Tá aqui, né? Então, faço a multiplicação. 100 por 25, 2.500, certo? Né? Então, agora, ó, 300 unidades menos as 100 unidades que eu tenho aqui, 200 unidades, sempre é R$ 25,00 até então, porque eu não tenho modificação para isso. A gente vai ter a partir do próximo movimento. Eu vou ter 200 vezes 25, né? Fazer um total de 5.000 aí. Ok. E agora que entra a mágica do negócio. Lembra que eu falei que a cada movimento de entrada nós temos que realizar esse cálculo, e aí é onde a gente vai ter que trabalhar um pouquinho diferente? Por que isso? Porque agora eu vou registrar a entrada de 80 unidades, a R$ 30,00 a 2.400. Só que agora eu não quero 200 unidades a R$ 25,00, 80 unidades a R$ 30,00. Eu quero os 280, né, as 280 unidades a um valor único que eu possa utilizar. Então, o que a gente faz para isso? Olha só, acompanha comigo aqui. Eu vou pegar 200, quantidade, mais as 80, que eu estou fazendo a aquisição, e aí eu chego no valor de 280. Vou pegar o valor total que eu tenho já no meu estoque, que é 5.000. E mais o valor que eu estou adquirindo neste exato momento, 2.400. Somar os dois, chego no valor de R$ 7.400. Então, como é que eu faço agora, obviamente, para descobrir meu custo, né? Porque eu tenho 200 unidades a R$ 7.400. Simplesmente, eu vou pegar esse valor total e vou dividir pela quantidade total que eu tenho. Valor total dividido pela quantidade total. Chego aí, aqui, ó, tá vendo? R$ 26,42,857. Se eu fizer aqui um arredondamento, né, digamos assim, para poder ele só utilizar aí 2 casas após a vírgula. Opa, vamos lá. 26,43, né? Só que é o que eu disse, aqui eu posso utilizar dessa forma. Se eu fizer a multiplicação, obviamente o resultado não vai ser exato, justamente por conta, né, dessa quantidade de dígitos após a vírgula que nós temos aí, tá joia? Isso não interfere em muito o nosso movimento. O ideal é que nós sempre possamos utilizar todas as casas após a vírgula. Tá? Caso não utilize, obviamente, aí você tem que entender o que está acontecendo para depois você fazer algum ajuste se for necessário.
Bom, então qual que é a lógica do negócio? Vou somar o que eu tenho no estoque mais o que está entrando em quantidade. Vou somar o que eu tenho no estoque mais o que está entrando em valor. Com essa somatória já feita, eu pego o valor total e divido pela quantidade total para achar o meu custo unitário. Fechou. Por que disso? Porque agora, qualquer produto que sair de dentro dessa tabela aqui nossa, qualquer produto que for utilizado, a partir de então, eu vou passar a utilizar esse custo, 26,43. Então agora, olha só, no dia 7 houve uma saída de 50 unidades, eu vou utilizar o quê? Vou utilizar esse valorzinho aqui, ó, os 26,43, está aqui. Por quê? Porque é o valor que eu tenho dele no estoque. Então, multiplicando esse aqui, né, que são as 50 unidades, pelos 26, chego aí num valor de... Olha lá, tá vendo que ele sempre vai dar um arredondamentozinho aqui? Então, isso aí a gente pode ir corrigindo, né? Ou simplesmente ajustando dessa forma, 1.321,43. Então agora, olha só, como saldo, eu tenho 280 menos os 50, vou ter 230. Aqui, o meu produto, continua os 26,43, que é o que está ali. Na multiplicação, eu vou fazer o quê? 230 vezes os 26,43. Então, ó, tá vendo que ele, né, sempre vai dar essa composiçãozinha, questão de arredondamento. Aí a gente faz aí, né, para poder ficar duas casas após a vírgula, tá joia? Então lá, né, tirei 50 unidades, tinha 280, fiquei com 230. Tinha um valor de 7.400, tirei 1.321,43, fiquei com 6.078,57. Agora no dia 10 houve mais uma saída nessa quantidade de 50. Vai sair por qual valor? O último valor que eu tenho, que é a média que a gente encontrou aqui. Então olha só, é igual ao valor de saldo que eu tenho no meu estoque. Mesma coisa, faço a multiplicação, né? Olha só, quantidade por valor. Então encontrei aí o valorzinho, certo? Opa, não é para cá. Então, o que eu tenho agora? 230 unidades, menos as 50 que eu utilizei, eu vou ter um total de 180 unidades. O valor do meu estoque até então é 26,43, né? Fazendo a multiplicação, 180 vezes 26,43, né? R$ 4.757,14. Tá lá. Beleza? Então, sempre a gente vem realizar esse processo aqui, de utilizar o último valor e entrou nova mercadoria, pô, então agora a nossa conta vai mudar. Como que vai ficar isso aqui? Mais uma vez, né? Eu tenho a quantidade que eu já tinha em estoque. Opa, vamos lá. Aqui, eu vou somar com a quantidade que eu estou adquirindo. Então, agora eu tenho 380 unidades. Eu somo quantidade em valor que eu já tinha no estoque com a quantidade em valor que eu estou adquirindo agora. Tenho 10.757,14. Então, qual que é o valor do meu custo agora? Eu vou ter o valor da quantidade, né? Quantidade total dividido por o valor total, aliás, dividido pela quantidade total. Então está aqui, valor total dividido por quantidade total. Agora eu não tenho mais valor nem a 25, nem a 26, nem a 30, né? O que eu tenho? Eu tenho 380 unidades, que cada uma, né, cada unidade dessa, ela tem valor para mim de R$ 28,31. Existem sistemas, pessoal, que eles usam inclusive até umas 4 casas após a vírgula, dependendo do tipo de mercadoria que você está trabalhando nessa tabela de custo, é preciso, né, utilizar. Então você pode usar até 4 casas, ok? Então, bom, tenho agora 380 unidades a R$ 28,31 cada unidade. No dia 20, ocorreu uma saída de 75 unidades. Vai sair a que valor? Vai sair a 28,31.
Então, fazendo aqui a multiplicação das 75 unidades que está saindo, vezes os 28,31, tenho R$ 2.123,12. E agora, obviamente, 380 unidades, menos as 75 unidades que saiu, eu tenho 305 unidades. O valor permanece os 28,31, então meu estoque final é 305 unidades vezes 28,31. Então aqui vai dar, né, deu esse valor aí, vamos só arredondar aqui, de R$ 8.634,02, certo? Então, se eu quero saber qual é o meu estoque final está aqui, olha, esse camarada aqui. Se eu quero saber qual é o custo do meu período, o custo do meu período é a soma dessa galera que está aqui em cima, olha só. Né? Na saída, lembra que eu falei? Então tá aqui, ó. Esse aqui, vamos lá fazendo o nosso arredondamento aqui, obviamente. Opa, aí. Então tá aqui, R$ 7.265,98, ok? Compra, obviamente, não vai modificar, né? Então tá aqui, compra, custo e o meu estoque final. Tá joia? Bom, esse é o custo médio ponderado móvel. O que a gente precisa entender dele? Toda vez que entrar produto novo no meu estoque, eu tenho que fazer uma nova média. Foi o que a gente fez quando esse 80 entrou, né, 80 unidades a 30, foi o que a gente fez quando esses 200 entrou. Tá joia? Beleza. Bom, agora dando sequência, né, para poder finalizar esse último cálculo que nós temos a realizar aqui, nós temos que fazer o cálculo do custo médio ponderado fixo, tá ok? Eu deixei aqui do ponderado móvel para vocês entenderem aqui a sistemática que a gente passa a utilizar, tá joia? Mas o que acontece no custo médio ponderado fixo? Eu vou ter um único valor de custo. Aqui, tá vendo que a gente na saída teve 25, 26 e 28? No custo médio ponderado fixo, não existe essa variação dentro do período. Por quê? Porque eu deixo o período acontecer, registro apenas as quantidades que estão saindo. Depois que o período se concluiu, né, deu o seu fechamento, aí eu realizo o cálculo para descobrir qual é o custo que eu vou utilizar nessas quantidades de saída. Como assim, professor? Pensando que o último movimento que aconteceu foi aqui, né, no dia 20, depois disso só teve movimentação no próximo mês, pensando dessa forma. Então, quer dizer, todos os movimentos de entrada que aconteceram foram esses, certo? Então, em entrada, qual foi o total de entrada que eu obtive? 15.900. Qual foi o total de quantidade? Então, aqui eu vou realizar a soma dessas quantidades. Está aqui. Então, ó, entraram 580 unidades a R$ 15.900. No custo médio ponderado fixo, como eu vou determinar um único custo para todas as saídas, o que eu preciso fazer? Tá ok? Para achar o meu custo unitário. Meu custo unitário, né? Eu vou encontrar ele da forma como a gente fez no custo médio ponderado móvel, só que dessa vez para o período. Eu vou simplesmente pegar o total das entradas que eu tive e vou dividir pela quantidade total de entradas que eu tive dentro do período. Então, olha só, fazendo essa conta, tá? O que vai acontecer? O custo unitário dos meus produtos, todos que forem sair, sem exceção, eu vou retirá-lo do estoque a um valor de R$ 27,41. Então, eu posso tirar 100, posso tirar 50, 75, posso tirar 200, posso tirar 1. Por qual o valor que eu vou utilizar como custo unitário? R$ 27,41.
Então, no custo médio ponderado fixo, o cálculo que eu preciso fazer é valor total de entrada dividido pela quantidade total de entrada, né, para encontrar o meu custo unitário do período. Joia? Tá, professor, aqui eu consigo saber qual é o valor de entrada, qual é o custo de cada produto, quantos eu tenho aqui. Mas como é que eu vou saber agora o estoque final, como é que eu vou saber o custo, né? Aí o processo se torna mais simples. Por quê? Nesse caso, eu não necessariamente preciso realizar uma tabelinha dessa aqui, ó, montar uma tabelinha dessa. Não tem essa necessidade, não se faz necessário, né? O que eu vou precisar? Somar essa quantidade que eu tenho aqui. Então, olha, 100 com mais 50, 150, 200, 275. Então, eu sei que a saída, né, foi de 275 unidades, certo? Então, se eu sei que saíram 275 unidades, qual que é o meu custo dessas unidades que saiu? Vou pegar os 275 e multiplicar pelos 27,41, que foi o custo, né, médio que eu achei desse período. Então, eu sei que o meu custo vai ficar nesse valor aqui, olha só, vamos aqui, de 7.538,79. Ok, professor, o senhor descobriu a saída, qual é o custo dessa saída, mas eu quero saber agora qual que é o meu estoque final. Como é que vai ser o meu estoque final? Né? Então, aí a forma de fazer, você pode, né, trabalhar da maneira como quiser aí. Eu falo assim porque você pode fazer a subtração, multiplicar, por exemplo, né? Pego aqui 275 menos os 580, a diferença que dá, multiplica por 27,41. Ou eu posso pegar 15.900 menos 7.538,79, também vai dar o resultado, tá bom? Aqui o que eu vou fazer? O meu estoque final em quantidade, né, vai ficar o quê? Eu tenho 580 unidades menos as 275 que saíram. Então, olha só, 305, tá vendo? Permaneceu a mesma quantidade. Sempre vai permanecer essa quantidade. E como o valor desse estoque, né? O valor do estoque final, eu tenho o quê? São as 305 unidades que eu tenho a um valor de 27,41. 8.361,21 vai dar aqui, né? Fazendo pelo arredondamento, vai dar 21. Que, se eu pegar 15.900 menos 7.538,79, vai chegar nesse valor da mesma forma. E se vocês observarem, ó, no custo médio ponderado fixo, 305, móvel, 305. Se eu puxar o PEPS, aliás, o EPS, né, que é esse aqui, 305. Se eu puxar no PEPS, 305. Todos eles terminaram com a mesma quantidade. Então, essa é uma maneira também que você tem de verificar se está correto ou não. Tá joia? Você pode fazer a verificação entre eles. E aí, a gente buscando responder as perguntas que nós temos aqui, primeiro, encontrar o custo total do período, né? Então, qual que é o custo total do período? Está aqui, né, nas saídas, olha só. Qual que é o custo aqui? 7.538,79. Qual que é o custo aqui? 7.265,98. Aqui, 7.650. E aqui eu tenho 6.875, né? Então, o custo da primeira pergunta está aí. São esses. Segunda pergunta. Qual que é o valor do custo unitário no dia 7 pelo método UEPS? Então, vamos aqui no método UEPS. UEPS, no dia 7, qual que é o custo unitário? Né? Vamos só ver aqui mais uma vez. Ó, qual o valor do custo unitário no dia 7 pelo método UEPS? Como ele fala de custo, né, eu tenho que entender que é o que está saindo, é custo. Então, está aqui, ó, o custo unitário é R$30, tá bom?
respondendo a segunda pergunta aí. E aqui, ó, aponte qual método utilizado gerou o maior custo e aponte qual o valor total deste custo. Então vamos lá. No EPS, eu tenho que o custo vamos aqui começando do PEPS, 6.875 no PEPS, né? Aqui o EPS está dando 7.650, então esse aqui está sendo maior por enquanto. No EPS está maior, 7.650. No custo médio ponderado móvel está dando 7.265,98, então está dando menos, né? Olha só, do que no EPS. O EPS está ganhando por enquanto. E se eu pegar o custo médio ponderado fixo, 7.538 é o custo, né? Então, nós temos aqui que o EPS é o custo maior. Se eu utilizar pelo EPS, eu tenho um custo de 7.650. E assim, pessoal, nós terminamos, né, esse primeiro exercício, tá? E aí, explicando a vocês aqui a sequência das outras atividades, uma coisa só que eu preciso que vocês compreendam, que é o que eu vou explicar aqui. Por exemplo, nesse aqui, no segundo, né, eu dou um estoque inicial de 50 unidades a um valor de R$105, né? Então, diferente, né, do anterior, esse ele tem estoque inicial, um saldo inicial. Mas para ajudar vocês, para facilitar a atividade de vocês, na ficha de estoque, pode mencionar lá no histórico como saldo inicial ou SI, tá? Mas lança esse camarada aqui na entrada, para facilitar o entendimento de vocês, tá ok? Existem duas maneiras de fazer, que um é fazer esse lançamento como entrada, que não deixa de ser, né? Porque às vezes a gente trabalha de uma ficha para outra, então passa a ser entrada realmente. Mas existe também a maneira de trabalhar isso apenas como um saldo, né? Então na primeira linha não tem entrada, não tem saída, só tem saldo. E a partir da segunda linha que aí eu vou fazer o trabalho que precisa ser realizado ali, tá? Mas para facilitar vocês podem desenvolver dessa forma, tá ok? E aí aqui tem um detalhe interessante que é o seguinte, olha só, o preço de compra dos produtos teve um aumento de 10% em relação ao valor do estoque inicial na primeira compra, aumentando a cada compra essa mesma porcentagem em relação à compra anterior. O que isso vai fazer? Por que disso, professor? Para que isso? Porque além da gente entender o método, eu também tenho que entender esses valores, que pode ser feito uma vez só e depois só trabalhar, tá? Como assim? Aqui o estoque é 105. Se no dia 3 ele comprou mais 65 unidades, o valor unitário dessa compra não é 105 mais, é 105 mais 10%. Nesse caso, 10% de 105 vai dar R$10,50. Então, eu vou ter aqui, na próxima compra, nessa compra de 65 unidades, o custo vai ficar R$115,50, certo? Aí depois ele vai comprar mais aqui, não é assim? Então, dentro desses 115,50, eu vou ter que aumentar mais 10%, né? Vai dar um resultado. Quando eu for fazer a compra aqui novamente, eu vou ter que pegar esse resultado que eu encontrei aqui, mais 10%. Tá ok? Só para facilitar aí esse trabalho para vocês, tá? E aí, obviamente, aqui ele só pede para que a gente, com base na movimentação, encontre o custo total e a receita bruta total, né? Essa receita bruta total, pessoal, na verdade, eu vou até depois retirar aqui, mas essa receita bruta total a gente não vai calcular ela nesse momento agora não, tá? Isso aí a gente vai ter que excluir. É só o custo total realmente, tá? Pode excluir essa receita aqui, a gente não vai precisar trabalhar essa receita não, tá bom? Não nesse momento agora. Bom, aqui, né, ele continua para a gente poder desenvolver essa atividade, né? Então ele traz aqui que a empresa trabalha no processamento de madeira e confecção de móveis. Em março de 2013, seu estoque inicial era 200 metros cúbicos, a um valor de R$50 o metro cúbico, e ele fez a seguinte movimentação da matéria-prima:
Então tá aqui, aquisição, aquisição, depois utilizou, utilizou de novo, fez mais outra aquisição e utilizou. Aqui ele traz os valores, a gente obviamente só jogar na tabela e trabalhar, e aqui encontrar, né, o custo também utilizando os 4 métodos. E por fim, nesse quarto exercício, o que vocês têm aqui para realizar realmente também é essa mesma atividade, né? Tem aqui um saldo inicial de 50 unidades a um valor de 95, e aí as movimentações com seus custos para a gente trabalhar dentro dessa estrutura. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, entendido aí qual que é a proposta para essa atividade, né, que nós passamos a vocês, que vocês possam conseguir desenvolver, tá ok? Qualquer dúvida, nós estaremos aí disponível para atendê-los. Até mais, bom trabalho!